pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato seja tudo bem. Eu sou José Martins Neto e eu estou trazendo para vocês para a gente debater uma aula sobre militarismo. Para a gente começar a nossa aula, a primeira coisa que eu preciso ponderar é que o militarismo ele é uma ideologia política e que, como ideologia política, ele se desenvolve na nossa sociedade, principalmente na brasileira, porque a gente teve vários ciclos históricos de interferência militar na política, e ele acontece a partir do momento que, geralmente, militares, né, pregam uma defesa exacerbada para a segurança, enfim, para a defesa, para investimentos militares aí de uma maneira geral. Bom, ele é uma ideologia política que coloca a vida militar e os militares em foco, que dá protagonismo a essas pessoas, em detrimento do que a sociedade civil realmente deseja. E que deixa de lado as políticas que são principais, né, que é as políticas de saúde e educação. Então, por esse motivo, eu trouxe essa aula que a gente precisa debater sobre essa temática. A gente precisa debater e saber de cor o que o militarismo significa para que a gente possa entender como funciona a democracia brasileira, para a gente, enfim, melhorar a democracia, aprimorar aí, no caso, a democracia brasileira. Bom, então eu trouxe essa definição aqui de militarismo, eu quero lê-la com vocês. O militarismo é uma ideologia ou política que dá prioridade à força militar, frequentemente em detrimento dos outros setores da sociedade. Ela pode se manifestar de diversas formas, desde a expressão do poder militar, né, que são os militares exercendo protagonismo, tomando a força, né, e, enfim, é uma cultura que, dentro de uma sociedade que valoriza a defesa e a hierarquia militar. Isso pode acontecer tanto numa democracia quanto num sistema mais autoritário, no qual geralmente é o militar que toma o poder. Então, qual é a origem histórica desse conceito do militarismo? Por que eu trouxe ele? Não é invenção da minha cabeça. Desde dos primórdios, quando você tem os seres humanos se organizando em sociedade, em sociedades mais complexas, você teve aquele grupo de pessoas que foi destinado à busca de recursos, num contexto de vida ou morte. Então, assim, como que eles conseguiam esses recursos? Na base do poderio militar, na base da força bruta. Então, assim, o militarismo naquelas sociedades, isso vai muito, gente. A Idade Média, a Idade Antiga passa por isso. É muito importante, porque para adquirir recursos, eles precisam ter um bom poderio militar. Então, aqui eu trouxe o início da história, que remonta a civilizações antigas, e a partir do momento que você tem o crescimento da vida moderna, você tem a instauração do Estado, onde as pessoas podem negociar economicamente, esse poderio militar ele perde um pouco de protagonismo. Não tem, por exemplo, a relação que você tinha no mundo medieval, relações de fidelidade entre vassalos, que representavam o poderio militar, e o senhor feudal. Então, assim, aqui os militares eles perdem um pouco do protagonismo, porque antes, eles eram os únicos provedores de recursos. E agora não. Agora você tem um sistema econômico que é capaz de desenvolver o capitalismo e trazer os recursos sociais que, enfim, que a nossa sociedade precisa. Então, perceba, o militarismo ele era uma constante do mundo antigo, e a partir do momento que você tem um Estado para gerenciar os problemas, para cuidar das pessoas, o militarismo ele cai em desuso. Cai em desuso entre aspas, porque ele ainda é necessário no mundo contemporâneo. Como que ele é necessário? O militarismo, até hoje, haja vista no século passado, ele exerceu intensos poderes aí de decisão, principalmente no que se refere ao contexto das duas guerras mundiais que nós tivemos. Então, assim, você teve um poderio militar que é usado até hoje para defender os nossos interesses sociais. Então, veja bem, eles têm que existir até para garantir, em última instância, a soberania nacional. Então, assim, não vamos criar ilusões com relação a isso. Ah, é um mundo sem polícia. Não. A polícia, sim, é a ausência mais sentida. Mas a gente não pode criar um sistema que seja que a nossa pauta seja unicamente o militarismo, os militares e a segurança pública, né? Então, dando continuidade, eu quero falar do papel
agora que eu falei um pouco do papel dos militares, como surge o militarismo na história geral, eu quero tratar sobre militarismo na sociedade brasileira. Porque na sociedade brasileira, os militares, como eles pensam, enfim, a educação militar no Brasil, ele coloca o militar numa posição extremamente ruim. Tanto ruim para ele, quanto prejudicial também à sociedade. Então a gente precisa debater para justamente mudar essa postura. Bom, vamos lá. No período da monarquia colonial e no período do Brasil Império, ou seja, o período que o Brasil não era considerado uma república, os militares tiveram um grande papel em defender os interesses dos portugueses. Um grande exemplo disso é a própria Guerra do Paraguai, enfim, a expansão de território, tudo dado com o aval dos militares da época. A partir do momento que os militares entram em conflito com a monarquia, eles mesmos derrubam a monarquia e proclamam a república, né? Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca. E a partir desse momento eles fazem o processo histórico que ficou conhecido como República da Espada, né? Ao qual eles ficam no poder até 1894. Depois disso, você tem aí a política do café com leite e depois dessa política do café com leite, eles, junto com o Vargas, que estava descontente com o modelo que priorizava só São Paulo e Minas Gerais, ele faz aí, os militares orquestram aí a Revolução de 30, atuam com Getúlio Vargas durante o governo provisório, durante toda a era Vargas e, enfim, até auxiliam Vargas também no que se refere ao golpe do Estado Novo, que deixou Getúlio Vargas no poder até 1945. Após 1945 e após a Segunda Guerra Mundial, onde os militares exerceram intenso protagonismo, principalmente porque os Estados Unidos estavam se contrariando a Vargas, porque os Estados Unidos ele estava como bandeira contra os ditadores, principalmente o Hitler, né, o ditador alemão, os Estados Unidos entram em confronto com o Vargas e os militares que representaram os interesses dos Estados Unidos em determinada medida, acabam corroborando aí para o próprio suicídio de Getúlio Vargas. Não são eles os principais culpados, mas o Getúlio Vargas sofreu grande pressão dos militares. E a partir do momento que Vargas morre, em 1964, né, alguns anos depois, pouquíssimos anos depois, com a ajuda e com a interferência externa dos Estados Unidos, os militares voltam novamente para a cena política e fazem aí a ditadura militar brasileira, que durou de 1964 até 85. Né? Então, assim, e foi um período extremamente conturbado na história, né? Enfim, foi um período de morte, foi um período de tortura, foi um período de liberdades cerceadas, foi um período de militarismo muito presente na nossa sociedade. Então a gente precisa estudar isso para que isso não se repita. Após a ditadura, os militares tinham dado um tempo, porém, eles voltaram ao poder, né, com o governo Bolsonaro, que trouxe um número elevadíssimo de militares tomando conta dos setores aí sociais, né? O governo Bolsonaro, que durou aí de 2019 até dezembro aí de 2022, né? E até atualmente eles ainda, enfim, possuem cargos no governo. Então, assim, perceba, existe um ciclo de interferência muito grande dos militares na política. E isso é extremamente prejudicial em determinada medida. E agora eu vou dizer por que é prejudicial. Bom, vamos lá. O foco da missão de um militar é servir e não ser servido. Esse é o primeiro ponto. Quando Montesquieu orquestra o sistema político, né, quando ele cria a base do sistema político, os três poderes, ele cria uma ideia na qual o poder, ele e Rousseau, um conceito de vontade geral, que o poder emana do povo. Então não pode existir uma outra instituição senão o povo para tutelar. Então, assim, democracia, como disse o Ciro, é uma delícia, mas tem cada problema. Então, assim, tem seus problemas sim, mas é o melhor sistema político que a gente tem. O povo não precisa de tutela. O poder emana do povo e ao povo ele volta de 4 em 4 anos, no caso do Brasil. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O foco da missão de um militar tem que ser servir
e não ser servido. Se você quer ser servido, seu lugar não é na polícia, não é no exército, seu lugar é na política. Esse é o ponto. Falei do princípio democrático, falei também sobre a preservação dos poderes e sobre a autoridade democrática, porque se você tem pressão militar exercendo se você tem uma pressão militar sobre o executivo, o legislativo e o judiciário, isso prejudica o andamento dos poderes e além disso prejudica também a economia, porque o capitalismo ele precisa de um certo grau de previsibilidade. Então, essa interferência militar ela perturba o livre mercado. E para regular o mercado, a gente não precisa de militar. Para isso serve o Estado, né? Com os militares fora da política, você evita polarização, você evita, você evita conflitos, você evita extremismos, você evita que hierarquias sociais sejam criadas, corroborando aí para a coesão social. E além disso, você acaba com estereótipos que prejudicam os próprios militares. Porque ou a polícia ela é vista como o pior demônio do mundo por algumas pessoas, ou como uns heróis salvadores da pátria. E não é isso. O policial é um ser humano, o militar é um ser humano como qualquer um de nós, sujeito a erros, sujeito a acertos. Outro problema é que você tem com o militarismo uma política que é a favor do armamento, que acaba gerando mortes, um número maior e elevado de mortes aí na sociedade. Mais armas, mais mortes. Não é a arma que mata, é o ser humano que mata, mas a arma ela acaba potencializando a agressão do ser humano. Então, por isso que é um problema. Uma sociedade militarizada onde armas são presentes. Você tem uma intervenção de militares nos assuntos internacionais, né? E isso os Estados Unidos é campeão, né? Eles interferem pra caramba, né? Eles têm até um serviço ali orquestrando golpes de Estado por todo o globo. E você tem, enfim, militares ditando regra para a sociedade civil, fazendo o contrário da missão deles, que é servir. Além disso, você tem uma priorização da defesa em detrimento de outros setores que interessam mais a sociedade civil, como saúde e educação. Não estou dizendo que segurança não interessa, mas se você prioriza só esse setor, você deixa os outros de lado. E, consequentemente, se você tem um poder militar forte, você acaba tendo um culto e a formação de hierarquias sociais, gerando aí um grande aumento da desigualdade. Bom, então a conclusão dessa aula é que o militarismo ele tem uma história longa, complexa, e que a gente como brasileiro deve entender para que a gente saiba o papel das Forças Armadas e para que a gente consiga, enfim, trabalhar para a estabilidade dos poderes, para a estabilidade das nossas forças, para a boa formação dos nossos militares e policiais que precisam ter uma nova formação diferente da que eles aprenderam historicamente e para que a gente tenha uma democracia mais forte e mais pacífica. Esse foi o intuito da nossa aula. Eu agradeço você por ter assistido e até uma próxima oportunidade.